Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por essa celebração de louvor, de alegria na Tua presença, de gratidão. Queremos, Senhor, te pedir que Tu nos abençoes também, agora que vamos refletir na Tua palavra, que Tu continues, Senhor, nos abençoando, nos transformando, e que a Tua palavra seja para a Tua glória, Senhor, que Tu sejas sempre glorificado, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Queremos te pedir que Tu nos abençoes nesse momento, também estejas com as classes lá embaixo. É isso que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Vamos ler o versículo 15. Vamos aproveitar e nós vamos focar aqui no versículo 15, mas vamos, para dar o contexto aqui, vamos ler desde o 13 até o 21. Diz assim a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Chegamos então aqui ao nosso quinto pecado capital, nessa série dos 7 pecados capitais. E na verdade é meio estranho, né, a gente pregar sobre isso no Dia das Mães, mas nós não seguimos nem o calendário litúrgico, o que dirá o calendário comercial, né? Além disso, quem faz a escala é o Jaércio, então reclame com ele lá no fundo depois, tá certo? Vamos na nossa série. A palavra cobiça não aparece aqui nesse nosso texto, em Lucas 12, 15. A palavra aqui é avareza. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Na NVI está ganância. E na verdade é tudo a mesma coisa, né? Na verdade, na versão dos 7 pecados capitais em latim, a versão iniciada por João Cassiano e depois aprimorada por Gregório o Grande, o termo é avaritia para esse pecado capital. Palavras como ganância, como cobiça, como cupidez, como avareza, todas elas se referem a esse mesmo pecado capital. Ele aparece junto da glutonaria e da lascívia, que são os que a gente vai ver agora, né? Como um pecado de desejo. Os primeiros pecados que nós vimos eram pecados ligados mais à nossa semelhança com anjos e demônios e, portanto, na nossa racionalidade, né? Também a nossa semelhança com o próprio Deus. Esses últimos são os que nós compartilhamos mais com os animais. São mais ligados aos desejos dos olhos e da carne, são apetites. E esse é um pecado difícil de tratar, porque é o pecado que praticamente move todo o nosso mundo. Quando eu era criança, ainda bem pequeno, os meus pais me ensinaram um ditado em alemão que dizia assim: Geld regiert die Welt.
que significa o dinheiro rege o mundo. É um ditado bastante comum na Alemanha e que diz muito, né? E quando eles tentavam me explicar aí como é aquela cabeça infantil, tentavam me explicar como é que o mundo funciona, essa é a frase. Alguém já disse que a cobiça, a ganância, é a mão invisível do mercado. Adam Smith e outros economistas, desde o século 17, 18, 19, 20, tiveram que defendê-la e usar eufemismos para atenuar a sua gravidade, inclusive contra a própria igreja. No século XIX, o economista inglês Alfred Marshall chegou a defender o amor ao dinheiro, que é exatamente o que a Bíblia condena. Eu estava vendo um artigo, e esse artigo reproduzia uma revista de 1909, uma ilustração feita por um desenhista de 1909, publicada nessa revista, que é intrigante e assustadora, né? É bem assustadora a ilustração, a maneira como o artista fez, né? Ela retrata o interior de uma daquelas galés, sabe aquelas embarcações que tem aqueles escravos remando e um capataz com um chicote, né? Esse tipo de embarcação, a parte interior, né? Só que nos remos havia crianças aí de 7, 8 anos de idade, né? Meninos e meninas, alguns já extenuados e caindo ali nos remos, e aquele capataz, um homem enorme, gigantesco, certo? E escrito aqui na roupa dele, ganância. E embaixo, né, dessa revista, os dizeres que a revista colocou, dizia assim: dedicado aos estados em que ainda é permitido o trabalho infantil. É uma revista americana, então os estados lá têm legislações muito diferentes, e então aquela ilustração era dedicada a esses estados que ainda tinham trabalho infantil, 1909. Nós agora recentemente comemoramos o dia 1º de maio, que é uma referência a Chicago, em 1866, as pessoas que morreram em protestos ali porque queriam que a jornada de trabalho fosse reduzida de 13 para 8 horas, né? Que é o que a maioria de nós tem, é a luta daquelas pessoas ali que a gente comemorou no dia 1º de maio, porque elas trabalhavam 13 horas todos os dias da semana. Agora essas coisas, é um aviso aos jovens aí, né, estão voltando porque as grandes empresas chinesas de tecnologias de ponta, a Alibaba e essas outras empresas aí de ponta, estão trabalhando hoje com o sistema 996, que deve vir para todo mundo em breve na competitividade dos nossos mercados aí, né? 996 significa o seguinte: você trabalha das 9 às 9, 6 dias por semana. É considerado vagabundo o sujeito que não faz isso nessas empresas. Das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então a gente tem esse quadro, né? Sempre foi assim e sempre gera todo tipo de tensão, né? Mas o que é esse pecado? Bom, a cobiça, a avareza ou ganância é o desejo desordenado por riquezas e bens. Uma autora chama de um amor excessivo por dinheiro e por qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. E ele é um pecado sempre problemático, né? E que sempre foi difícil de lidar com ele, e é realmente difícil. Há muita tensão ao longo dos séculos em relação a isso, e a gente vai refletir um pouco sobre esse problema, né, aqui hoje. Nós vimos, né, toda a nossa sociedade é construída sobre a cobiça e a ganância. A gente fica meio incomodado com isso, mas é meio difícil de defender que não. E todos nós condenamos a cobiça e a ganância,
mas nunca vamos para o específico, né? E quando você condena as coisas assim num nível genérico, é porque você de repente não quer trabalhar aquelas coisas que estão se manifestando na sua vida. A cobiça, ela ronda os corações de ricos e pobres, homens e mulheres, jovens e velhos. Tomás de Aquino ele falou sobre o desejo por lucro que não conhece limites. Jerônimo, em um de seus escritos, disse que achava muito difícil você ser cristão e mercador na época, né? No contexto dele. Essa tensão, ela sempre existiu. O pregador em Eclesiastes 5:10, ele diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Nós podemos dar nomes eufemísticos aí, né, para a cobiça que nós temos no coração. Nós podemos chamar de consumismo, podemos chamar de prevenir-se para o futuro, podemos dar outros nomes, mas aquilo que nós sentimos quando vemos um catálogo ou quando acessamos um site de compra e venda, quando nós andamos pelas vitrines ou nós vemos propagandas na TV ou na internet, provavelmente está relacionado a esse profundo desejo no coração. Como os demais pecados capitais, ele é um gerador de males. Lembram que nós temos falado disso, né? São pecados cabeça, pecados que geram outros pecados. E esse é um gerador de uma infinidade de pecados, né? Imagine quantas vezes a ganância, a cobiça, a avareza já provocou mentiras, furtos, corrupção, roubos, brigas, mortes, destruiu famílias, provocou guerras. Vejam a seriedade, a gravidade. Aqui no contexto aqui de Lucas 12, né, nós temos 2 irmãos que estão brigando por causa da herança. Quantas famílias já foram destruídas por causa de uma herança? Como as pessoas se transformam por causa de bobagens, quinquilharias na hora em que tem que dividir uma herança? A avareza, ela é incontrolável e pode nos transformar em monstros. A gente sempre tem falado daquela coisa dos pecados vindo, enredando o nosso coração, cada vez os pecados capitais gerando novos pecados, enredando a gente, e a gente acaba ficando deformado e se tornando alguma coisa horrível. Por isso nós temos que ser vigilantes. Gregório o Grande disse que da avareza procedem traição, corrupção, engano, perjúrio, inquietude, violência e dureza de coração contra a compaixão. John Piper disse que o tipo de coração que encontra contentamento em dinheiro e não em Deus é o tipo de coração que produz todo tipo de outros males. Na Bíblia, vamos olhar um pouquinho para como a Bíblia trata esse assunto. São muitos os textos, né? Nós vamos passar rapidamente só por alguns. Muitos tratam desse pecado e ele é muito, muito, muito sério. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e quem quer se tornar rico, corre um grave risco. Vamos ver lá em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, né? Vejam aqui, aquilo gera muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Vejam o tom, é seríssimo. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vejam que ele está falando de pessoas que se desviaram da fé.
que estavam no caminho correto e por causa da cobiça foram desviadas. É muito sério esse texto aqui. Pessoas avarentas, elas não entrarão no reino. 1 Coríntios 6,10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O Senhor alerta para o perigo e nos conclama aqui a uma forte vigilância, nesse texto mesmo que nós vimos, né? Tende cuidado e guardai-vos, isso é vigilância, de toda e qualquer avareza. Vejam que o tom aqui também é bastante solene, bastante sério, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A avareza é tão grave que ela é classificada na palavra, no Novo Testamento, como idolatria. Veja lá em Colossenses 3,5. Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Também em Efésios, volte umas páginas aí, e veja lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 5, Efésios 5:5, sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. A avareza, ela cria deuses e, portanto, ela não é só uma violação do último mandamento, não cobiçarás, mas também do primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Então ela fecha o ciclo na violação dos mandamentos do Senhor, dos 10 mandamentos. Aliás, o próprio Senhor Jesus, quando foi colocar 2 possíveis senhores no coração humano, ou Deus ou algum adversário, qual ele escolheu? Veja lá em Mateus 6, no Sermão do Monte. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Podia ter escolhido tantos pecados, né? Vejam a seriedade. Escolheu este. Mas aí nós temos que tratar da complexidade desse problema. Porque o mundo gira em torno disso, mas o Senhor orou para que nós não fôssemos tirados do mundo, então nós estamos dentro dele. E agora nós estamos com uma encrenca. Quase tudo, meus irmãos, na vida cristã é ambíguo e complexo. Quase tudo é paradoxal na sua aparência. Isso porque nós fomos criados à imagem de Deus. Mas o pecado veio residir em nós. Então nós ficamos com essa mistura, com esses 2 mundos. E aí nós vemos que o pecado, ele costuma ser a corrupção, a deformação, a distorção de alguma coisa boa, originalmente boa. O desejo por recursos para que você possa exercer os seus chamados e viver uma vida de serviço a Deus e ao próximo, ele é bom. Deus criou o homem para ser vice-regente sobre toda a criação. E para fazer isso, o homem precisa de recursos. E ter um desejo adequado de servir melhor, principalmente em comunidade,
É algo bom. Que chefe de família estaria errado em buscar os meios para ter uma casa, um sustento diário? Mas aí não é difícil da gente entender onde é que, mais ou menos, onde é que essa linha vai ser traçada. E a Bíblia traz esse equilíbrio para nós. Porque ninguém vai condenar um chefe de família por batalhar para ter uma casa para onde colocar a sua esposa, seus filhos. Ou poder ajudar os seus filhos, seus netos. Poder contribuir com o trabalho da igreja. Ninguém vai condenar isso aí. Mas o que dizer quando ele começa a ter várias casas, vários bens, várias fontes de renda? Aí começa a vir. Aí nós lembramos daqueles ais de Isaías, os ais de Isaías 5, né? Como Isaías 5:8, por exemplo. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. É interessante, né, que esse aviso do profeta aqui para o próprio povo de Israel mostra como o nosso coração é enganoso e como, né, a gente vê aquela beleza do ano do jubileu. Quem tinha se dado mal, né, nos últimos anos, certo? Depois, quando chega a 50 anos ali, todos os escravos são libertos, as terras são devolvidas para quem era originalmente e tal. Pois os estudiosos dizem que o tal do ano do jubileu que a gente encontra na palavra nunca foi celebrado. Jamais. Se tornou algo escatológico, algo para o futuro, algo para o reino. O coração do homem é endurecido. O pecado distorceu e desordenou tudo, trazendo grande desequilíbrio, desigualdade e competitividade. Por isso, cobiçar significa desejar alguma coisa que você não deve ter, porque Deus não quer que você tenha, ou desejar com uma intensidade inadequada. Não é o desejo em si por algum bem necessário ou útil, ou que você vai colocar a serviço do reino. Mas como traçar uma linha adequada aí, né? É difícil. É difícil. Como John Piper disse uma vez, né? É difícil você traçar cedo de manhã, se é noite ou se é dia. Mas todo mundo sabe quando é meia-noite. Essa foi a frase dele. Então não é por causa da dificuldade que nós não vamos fugir do perigo. É mais difícil ainda você traçar essa linha adequadamente, porque o que se precisa em relação a essa tensão aí é algo que anda em falta hoje em dia. E mesmo na igreja, que é equilíbrio, sobriedade, moderação, bom senso, sabedoria e principalmente amor a Deus e ao próximo. Vejam sempre que a questão não é o que uma pessoa tem ou não tem. É um problema do coração. Como o autor disse, a questão não é o que você possui, mas o que possui você. Meus irmãos, essa luta é uma luta de cada um de nós. A sutileza da batalha exige uma vigilância especial. Exige muita, muita, muita sabedoria. Já contei aqui a história, né, do amigo do R.C. Sproul, milionário, que sustentava centenas de missionários no mundo, centenas.
E ele talvez, não sei o motivo, o Sproul não fala, ele talvez movido por alguma culpa, alguma coisa assim, ou talvez por não entender bem a doutrina do chamado, ele disse ao Sproul que ele queria entrar no seminário e se tornar ele mesmo um ministro do Evangelho. Aí o Sproul disse a ele, não, eu não vou interferir nesse teu desejo, né? Mas eu penso que onde você está sendo muito mais útil ao Evangelho e à sua propagação. Então isso tem que ter sabedoria, certo? Algumas pessoas na história da igreja radicalizaram, fizeram votos de pobreza, se tornaram monges ou freiras, ou tantas outras coisas extremas para lidar com a cobiça e outras coisas. Mas, como nós dissemos, o que nós precisamos é de equilíbrio, sempre muito difícil de atingir. O antídoto não é ascetismo. Renunciar ao bem da criação não glorifica a Deus. O antídoto para a ganância é o contentamento cristão. E talvez a melhor definição de contentamento cristão, do que é o contentamento cristão, foi dada pelo puritano, ele, um puritano extremamente equilibrado, delegado de Westminster, Jeremiah Burroughs, nesse livro aqui é só um resumo, na verdade não é nesse livro, é no livro original. Ele diz que o contentamento cristão é aquele doce e íntimo estado de espírito que livremente se submete e se regozija diante do sábio e paternal arranjo de Deus em qualquer condição. Vou repetir. Contentamento cristão é aquele doce e íntimo estado de espírito que livremente se submete e se regozija diante do sábio e paternal arranjo de Deus em qualquer condição. Aliás, essa é uma das citações mais preciosas desse extremamente precioso livro do Jeremiah Burroughs, publicado 2 anos depois da morte dele, em 1648, cujo título é A Joia Rara do Contentamento Cristão. A joia rara do contentamento cristão. Vou fazer um parênteses aqui, né? Jovens, leiam obras de autores de outras épocas. Charles Spurgeon, puritanos. Graças a Deus que nós temos hoje simplificadas algumas dessas obras. Não leiam só coisas contemporâneas, vocês vão ser enganados. Tem muito ponto cego aí. Esse livro aqui, eu li quando eu tinha 21 anos. Tem aqui as minhas anotações. Quando eu estava relendo trechos aqui na preparação dessa pregação, eu estava chorando por causa da graça e do amor do Senhor. O mundo não entende isso e não sabe o que significa, porque é uma joia muito rara. É rara até entre os cristãos. A joia do contentamento cristão. Tem uma história, não é história, é história com H, né? É fato, de um escritor francês, Guy Maupassant, o nome dele. O nome é enorme, isso é só a parte final, mas era assim que ele era conhecido. Guy Maupassant, escritor francês do século XIX. Ele fez muito sucesso com os seus livros e se tornou muito, muito rico. E aí ele tinha iates, ele tinha mansões por toda a Europa, nos lugares mais disputados, na Riviera Francesa. Ele tinha mansões ali. E no auge da sua carreira, ele foi tomado por todo tipo de doença mental, a ponto de ter tentado se matar cortando o pescoço com um abridor de carta. Ele foi internado num hospício e morreu aos 42 anos. Ele mesmo escreveu o seu epitáfio, que diz assim: Eu cobicei todas as coisas e não encontrei prazer
em nenhuma delas. Triste. Esse é o louco, é aquele louco ali de Lucas 12. Vejam como alguém pode ser tomado pelo monstro. Todo aquele livro do Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro, também do século XIX, todo ele é sobre isso, é sobre a natureza humana, né? Vocês conhecem aí da cultura pop, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Fala sobre a natureza humana. Nós podemos nos tornar um monstro se nós não formos vigilantes. Os nossos corações ficam desejando realizações, posses e experiências que nós achamos que vão nos fazer felizes. O contentamento, por outro lado, é estar satisfeito com o que você tem. Da mesma maneira que a cobiça está ligada à inveja, o contentamento também está ligado à gratidão, né? Como nós vimos lá quando a gente falou da inveja. E o grande exemplo do contentamento cristão, é claro que é o próprio apóstolo Paulo. Vamos ver ali em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 11. Filipenses 4:11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vejam que o contentamento cristão é um aprendizado. É algo que nós buscamos, é algo que nós exercitamos, é algo que nós experimentamos, como Paulo fez. E o Senhor nos concede isso também. É Ele que nos dá a força. Sempre essa coisa conjunta. Nós fazemos tudo e Deus faz tudo. Nós somos cooperadores com Deus. Quando nós nos contentamos com o que temos, aí começam a aparecer, porque aí isso dá fruto. Da mesma maneira que os pecados capitais geram outros pecados, as grandes virtudes cristãs geram virtudes, belezas, excelências. E aí quando você está contente com esse contentamento cristão, aí começam a aparecer aquelas virtudes que não existem onde há cobiça. Aí começa a haver compaixão. Aí começa a haver generosidade. Aí começa a haver sacrifício pessoal. Mas não antes. Vejam ali em Hebreus 10:34, o exemplo dos hebreus também. Hebreus 10:34. Diz assim o autor: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. É sacrificial. Eles tiveram o espólio dos bens deles e ainda sustentaram aqueles irmãos que foram presos por causa da fé. As suas famílias, as viúvas e os órfãos, não são viúvas e órfãos porque o marido está vivo, mas vivem como se fossem, porque não tem sustento. Diante desse exemplo dos hebreus, como que nós estamos? Estamos dando liberalmente, com generosidade? Lembre-se que lá em 1 Timóteo, o que se cobra dos ricos, porque não é errado ser rico, o que se cobra dos ricos é que sejam generosos, não é isso? É a única coisa que Paulo fala para Timóteo: avise os caras aí. Os ricos têm que ser generosos. Estamos dando liberalmente, com generosidade?
O que o meu uso do dinheiro diz sobre o que realmente me faz feliz? Eu estou entesourando para essa vida? Os meus recursos estão ajudando a sustentar a igreja, a obra do reino, o avanço do evangelho, os missionários no fronte? Ou por outra ótica, eu estou sendo tão cuidadoso que eu estou negligenciando o bem que eu poderia estar fazendo para aquelas pessoas que dependem de mim nos meus chamados? Retenho recursos que poderiam estar frutificando para a glória de Deus? Porque a gente tem que olhar os dois lados, né? O pecado ele é todo cheio de... Nós temos que olhar os dois lados. Por quê? Porque tem os dois tipos de avareza. Tem a avareza que gasta e a avareza que guarda. Tem o pródigo e tem o tio Patinhas, né? Mas de onde, meus irmãos, vem essa força? Veja lá em Hebreus 13, 5, texto que o Marcelo leu para nós aqui. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vocês perceberam a enorme bomba, falando com reverência, a enorme bomba plantada nesse texto? O nosso Deus estendeu para nós a promessa que ele fez para o grande general, para o grande líder, para o grande conquistador, cujo nome foi dado ao próprio Salvador Jesus Cristo, o grande Josué, em Josué 1:5. A promessa que ele fez para Josué, ele fez para todos nós. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Daí que vem a força, daí é que vem você viver uma vida sem avareza. Porque não vai acontecer. Vejam que tudo está ligado à fé. A verdadeira fé e o amor a Deus percebem que a cobiça desonra a Deus, por mostrar que nós não cremos que Ele seja fiel para prover para nós. E vejam o verso seguinte. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Vejam esse link entre versículo 5 e versículo 6. A avareza ela costuma estar fundamentada em uma necessidade de segurança e controle. Ela é calcada no medo. Medo de não estar seguro, medo de perder o controle. Aí nós vemos a relação, então, entre avareza e medo. E vemos a relação aqui também entre contentamento e confiança. Qual dessas duplas você prefere para a sua vida? Avareza e medo ou contentamento e confiança? Mas, meus irmãos, para concluir, a promessa feita a Josué e que Deus estendeu para nós de nunca jamais nos abandonar, só é possível porque um dia um homem foi pregado numa cruz e ali foi abandonado e desamparado e gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Segunda Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vós vos tornasseis ricos. Nada nos falta, nada nunca nos faltará. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que a joia rara do contentamento cristão esteja em cada um de nós,
que têm a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Lembrem-se do ensinamento da grande irmã Corrie ten Boom. Você nunca aprenderá que Cristo é tudo que você precisa, até Cristo ser tudo que você tem. Vamos orar? Senhor, nós nos alegramos porque podemos ser lembrados dos riscos que corremos e da glória que nos está proposta, das tuas promessas maravilhosas. Obrigado, Senhor, porque é tão bom a gente ser relembrado de tudo isso e sermos encorajados e fortalecidos pela tua palavra e por podermos mais uma vez renovar a nossa total confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Nós te agradecemos, livra-nos da cobiça, que a gente possa ter um coração mais generoso, que a gente possa ter um coração mais alegre, tranquilo, contente, que a joia rara do contentamento cristão adorne cada um de nós. É isso que nós te pedimos, agradecidos pela tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.